Essa semana a novela tá pegando fogo noveleiros. É barraco, reviravolta e emoção do começo ao fim. Então já se ajeita aí, deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo conferir tudinho no resumão da semana. Preparados? Então vamos nessa! Segunda-feira, 17 de novembro. A tarde cai pesada sobre a comunidade quando Lígia, inquieta, comenta com Kellen sua apreensão diante do momento turbulento que Joelle atravessa. A mãe teme que a filha, pressionada por tantas vozes conflitantes, acabe cedendo a uma decisão impensada. Enquanto isso, Joelle enfrenta Samira com firmeza. Não aceita a proposta arriscada que a colega insiste em colocar sobre a mesa, mesmo com o empenho de Raul tentando convencê-la. A jovem se mantém irredutível, sustentando a própria consciência, ainda que assustada com a gravidade do que a cerca. Mas a situação muda rapidamente quando Bagdá e seu bando interceptam Raul. O rapaz é rendido com violência, sem chance alguma de reação. Samira e Joelle assistem tudo de longe. Uma observa com cálculo frio, a outra com o coração acelerado. Samira não perde tempo e começa a manipular Joelle pelas frestas de medo que a jovem tenta esconder. Diz que tem o dinheiro necessário para libertar Raul e que, sem ela, o rapaz provavelmente não sobreviverá. Joelle se desespera, mas não se entrega totalmente às exigências da colega. Samira insiste, martelando a urgência da vida de Raul como se carregasse a chave de seu destino. Quando Bagdá exibe o poder que exerce sobre o rapaz sequestrado, Samira entra em cena. Tira das mãos o dinheiro, um valor que ela própria bancou, e entrega ao bandido em troca da liberdade de Raul. Bagdá, desconfiado, confere a quantia, mas aceita o acordo e ordena que o rapaz seja solto. Raul, ferido e abalado, tenta se aproximar de Joelle, mas ela vira o rosto. O ressentimento, a sensação de ter sido pressionada e traída por ele, tudo isso pesa mais que a compaixão do momento. O silêncio entre os dois é devastador. Lígia, por sua vez, encontra Gerluce para lhe avisar sobre a novidade que veio de dentro da prisão: Jorginho será libertado. A notícia atinge Gerluce como um golpe súbito. Ela congela por um instante, depois reage com ira contida, afirmando que não permitirá que ele se aproxime de Joelle. Promete que acabará com ele caso tente se aproximar da filha. A intensidade do juramento mostra o tamanho da ferida que ela ainda carrega. Em outro canto, Arminda se incomoda com a inquietação de Raul. O rapaz demonstra interesse incomum em saber o que a mãe esconde trancado no quarto das Três Graças, e isso a deixa irritada. Ela tenta manter as aparências, mas a desconfiança crescente de Raul a coloca em alerta. Arminda sabe que qualquer deslize pode expor aquilo que ela tenta proteger com unhas e dentes. Enquanto isso, Ferete, sempre calculista, decide agir por conta própria. Ele manda Macedo investigar o envolvimento entre Paulinho e Gerluce. A desconfiança nasce não apenas da relação dos dois, mas do caráter questionador de Gerluce, que promete atrapalhar os interesses do empresário. Ele quer informações, quer controle, quer entender que ameaça aquela jovem pode representar para seus negócios, especialmente após seus últimos passos, cada vez mais ousados, cada vez mais arriscados. Longe das maquinações de Ferete, Lígia continua afundada em apreensão. Conversa novamente com Kellen, tentando desabafar sobre sua preocupação crescente com Joelle. A mãe percebe que a filha está perdida entre pressões emocionais, dívidas que não são dela e a sombra dolorosa do passado. A luta da jovem para enfrentar tantas forças ao mesmo tempo fragiliza o coração de Lígia, que tenta encontrar uma forma de protegê-la sem invadir seu espaço. Joelle tenta se recompor, mas tudo ao seu redor parece desabar. Ela não aceita a proposta de Samira, não aceita ser manipulada. E, quando finalmente enfrenta Raul, a mágoa acumulada explode. O rapaz tenta defender sua parte, mas Joelle está ferida demais para ouvi-lo. A captura dele por Bagdá não apaga a frustração que ela sente. A forma como foi pressionada, como suas escolhas foram empurradas contra a parede, deixam marcas profundas. Samira, por outro lado, observa tudo com frieza calculada. O que parece altruísmo, pagar a dívida de Raul para salvar a vida dele, revela-se mais uma peça em seu tabuleiro. Ela usa a situação para aumentar sua influência sobre os dois, como se quisesse controlar o destino deles. A jovem, sempre envolta em mistério, age como quem sabe muito mais do que revela. E nada disso passa despercebido por quem a observa de perto. Enquanto isso, na rua, Misael tenta seguir sua vida após ter sido contido por Joaquim no episódio recente. Seu temperamento segue inflamado, mas ele demonstra preocupação genuína com os que estão ao redor. A ameaça que paira sobre a comunidade com os remédios falsos continua a atormentá-lo,
ainda mais agora que sabe que suas denúncias podem ter consequências graves. Do outro lado, o pastor Albérico recebe notícias de Jorginho. O homem, prestes a sair da prisão, demonstra arrependimento e desejo de assumir sua paternidade assim que estiver em liberdade. O pastor tenta aconselhá-lo, mas também sente o peso de como essa decisão afetará Gerluce e Joelle. Ele vê a corda esticando de ambos os lados e teme o momento em que ela possa romper. Juquinha surge vibrando ao contar a Paulinho que passou nas provas e está prestes a receber sua carteira de policial. O rapaz celebra com entusiasmo, e Paulinho, apesar das próprias preocupações com a situação de Gerluce, também se contagia com a alegria do amigo. É um respiro de esperança em meio a tantas tensões. Mas o retorno à realidade é rápido. Joaquim, ainda duro, decide expulsar Gerluce de sua casa. O gesto frio e abrupto deixa a jovem desnorteada, machucada pela rejeição e ainda mais vulnerável diante de tudo que enfrenta. Ao mesmo tempo, Raul tenta recompor sua vida após ser libertado por Bagdá. Mesmo abalado, ele insiste em pressionar Joelle para reconsiderar sua decisão e aceitar a proposta de Samira. Mas a jovem está decidida. Não seguirá nenhum plano que a coloque em risco ou que viole seus princípios, por mais que se compadeça da situação de Raul. Nesse cenário de angústias e conflitos, relações que pareciam estáveis começam a oscilar. A tensão entre Arminda e Raul cresce. A aversão de Gerluce por Jorginho se intensifica. Samira se move como peça-chave nos desdobramentos mais delicados, e Ferete se aproxima perigosamente de descobrir o que Gerluce anda fazendo. Todos os acontecimentos se entrelaçam, e cada personagem tenta ganhar fôlego em meio à avalanche de revelações, ameaças e decisões que podem mudar seus destinos. A comunidade inteira parece respirar sob o mesmo ar denso, pesado, onde cada ação ecoa longe e cada palavra pode deflagrar uma nova batalha. E, no centro de tudo, Joelle, jovem, assustada, grávida, tenta se agarrar à própria consciência enquanto forças externas insistem em moldar seu futuro sem pedir permissão. Terça-feira, 18 de novembro. Amanhã amanhece carregada de tensões quando Gerluce se encontra com o pastor Albérico. Ela respira fundo antes de falar, mas quando começa, sua voz transborda indignação. Deixa claro ao pastor que sente profunda repulsa por Jorginho, lembrando tudo que sofreu no passado e como a presença dele ainda é capaz de virar seu mundo de ponta-cabeça. As palavras saem duras, afiadas como lâminas. Gerluce não se intimida ao mandar um recado direto, firme e impiedoso. Se Jorginho ousar se aproximar de Joelle, ela não responde por si. Albérico escuta em silêncio, preocupado, consciente de que a volta de Jorginho pode desencadear conflitos que ele não terá forças para conter. Enquanto isso, Joelle, ainda estremecida pelos acontecimentos recentes, decide desabafar com Kellen. Os olhos marejados da jovem denunciam o peso que carrega. Ela admite que errou ao tentar ajudar Raul, que deixou o medo e a pressão falarem mais alto que sua razão. Kellen ouve com o carinho de sempre, mas também com a firmeza necessária para ajudar Joelle a enxergar que, apesar dos tropeços, ainda é possível ajustar o caminho. A pergunta silenciosa que fica no ar é quanto esse erro custará, e a quem? De outro lado, Josefa segue atormentada pela morte de Rogério. A lembrança do filho, sempre presente, toma forma em sua mente como uma sombra viva. Ela insiste em questionar Arminda, como se esperasse que a filha confessasse algo, qualquer coisa que explicasse suas suspeitas. Arminda tenta se conter, mas perde a paciência. As cobranças da mãe, aliadas ao peso do próprio segredo, a deixam tensa e mais agressiva. Josefa, porém, não recua. A inquietação dentro dela apenas cresce. Gerluce, por sua vez, percebe algo positivo no meio do caos. Observa atentamente Lígia e nota que os remédios comprados por Viviane começam a fazer efeito. A melhora é sutil, mas real. Pequenos sinais, o olhar mais desperto, a respiração menos cansada, a postura mais firme. Gerluce sente um alívio tão intenso que quase se confunde com esperança. Ao menos algo está dando certo. Ao menos uma parte de sua vida parece voltar aos trilhos, depois de tanto desequilíbrio. Mais tarde, Cláudia é chamada às pressas para acalmar Josefa, que entra em novo surto após acreditar ter recebido uma visita do espírito de Rogério. A mulher se vê diante da imagem imaginária do filho, e isso a abala profundamente. Cláudia, com sua serenidade habitual, tenta trazer Josefa de volta ao presente. Fala com suavidade, sem confrontar a crença da senhora, mas reafirmando que ela está segura e que nada a ameaçará ali. A crise, ainda que lentamente, vai se desfazendo, deixando só o rastro do desespero. Mas a tensão não se encerra ali. Kellen procura Albérico com uma pergunta que o desarma.
Ele já pensou na reação de Gerluce quando descobrir que ele pretende abrigar Jorginho na igreja? O pastor trava. Ele sabe que essa decisão carrega consequências graves, e que Gerluce não terá tolerância alguma quando se tratar da segurança de Joelle. Kellen observa, esperando uma resposta. Mas Albérico apenas suspira, consciente de que a escolha que fez coloca a paz de várias pessoas por um fio. Enquanto isso, Gerluce age com determinação. Decide convocar Misael, Júnior e Joaquim para um encontro urgente na farmácia. Os três chegam sem saber exatamente do que se trata, mas a expressão séria de Gerluce revela que o assunto é grave. Ela os direciona até o balcão, fecha as portas e começa a explicar, calma, mas firme. Há algo errado ali, e ela precisa que todos entendam antes que seja tarde demais. A farmácia, com suas prateleiras alinhadas e o cheiro característico de medicamentos, parece ocultar segredos por trás da organização impecável. Gerluce se posiciona diante dos três homens, revelando o motivo do chamado. Há indícios fortes de que alguns remédios, principalmente os que Arminda costuma entregar a Josefa, não estão fazendo efeito algum, e agora ela tem certeza disso. A melhora de Lígia, ao usar o medicamento que Viviane comprou, escancara a diferença. E Gerluce sente que não pode mais ignorar a suspeita que há dias a ronda. Misael, sempre intenso, franze a testa. Ele já vinha desconfiando de irregularidades envolvendo a fundação, e a fala de Gerluce apenas confirma a gravidade da situação. Joaquim observa em silêncio, ponderando cada detalhe. Júnior, apesar de mais retraído, presta atenção absoluta, tentando entender onde tudo isso vai dar. A farmácia, aparentemente tranquila, se transforma em cenário de conspiração, não por desejo de vingança, mas por necessidade de justiça. Gerluce explica que teme por Josefa, teme por outras pessoas que possam estar usando os mesmos remédios ineficazes. E teme, principalmente, que esse esquema esteja ligado a alguém muito mais poderoso do que todos ali poderiam enfrentar sozinhos. O nome que paira sobre o ambiente é o mesmo que tem sido sussurrado pela comunidade, mas ninguém ousa mencioná-lo, não naquele momento. Os três homens reagem cada um à sua maneira. Misael aperta os punhos, pronto para agir sem medir consequências. Júnior pensa no que isso pode significar para sua própria família. Joaquim, mais estratégico, questiona Gerluce sobre provas, sobre como podem agir sem expor ninguém antes da hora. A conversa cresce em tensão, mas também em propósito. Eles percebem que estão todos conectados por uma causa maior do que gostariam. Enquanto isso, longe da farmácia, Joelle se recolhe em silêncio. O peso das últimas horas ainda está sobre seus ombros. Ela pensa na conversa com Kellen, pensa em Raul, pensa no bebê que carrega. O mundo parece grande demais, cheio demais, assustador demais. E, ainda assim, a jovem tenta encontrar forças dentro de si, como se buscasse um ponto de apoio para continuar caminhando. Do outro lado da cidade, Arminda tenta reorganizar os próprios pensamentos após a pressão que Josefa colocou sobre ela. A mulher sente que está perdendo o controle. Entre os problemas com Ferete, as desconfianças de Raul e a instabilidade emocional da mãe, tudo parece à beira de explodir. Ela não percebe, porém, que seu segredo está cada vez mais exposto, que os olhos atentos ao seu redor começam a montar o quebra-cabeça que ela tenta esconder. E, no centro de tudo, Albérico luta contra o peso da decisão de abrigar Jorginho na igreja. O pastor sabe que sua missão é acolher, oferecer um novo caminho, dar uma segunda chance. Mas também sabe que isso pode destruir a relação com Gerluce, alguém que ele respeita profundamente. Sua mente fica dividida entre o dever espiritual e a necessidade humana de proteger quem já sofreu demais. A noite cai enquanto Gerluce, Misael, Júnior e Joaquim continuam conversando na farmácia. O plano ainda não está claro, as provas ainda não são suficientes, mas uma coisa se firma: eles não recuarão. Gerluce, especialmente, sente que está atravessando uma linha sem retorno, uma linha necessária para proteger sua mãe, sua filha e todos que possam estar sendo enganados. E assim, em cada canto da comunidade, decisões difíceis se acumulam, ameaças se aproximam e verdades começam a ganhar forma, prontas para explodir quando o momento chegar. Quarta-feira, 19 de novembro. A tarde avança pesada quando Júnior recebe a proposta de Gerluce. O rapaz, ainda abalado pelos acontecimentos recentes e pela morte do pai, não esconde o incômodo. Sua expressão fica rígida, o olhar disperso, e ele tenta disfarçar o desconforto dizendo que precisa pensar melhor. O pedido de Gerluce, porém, não é algo que ele pode simplesmente ignorar. A ideia de se envolver em um plano tão arriscado o deixa inquieto.
Ele sabe que aquilo toca gente poderosa, gente perigosa, e teme acabar colocando sua própria família, especialmente Maggie, em risco. Viviane percebe a hesitação dele e tenta se aproximar com cautela. Em voz baixa, mas firme, explica que o foco não é enfrentar ninguém diretamente, mas ajudar os doentes da chacrinha. Ela lembra que as pessoas dali dependem desses remédios, e que muitos estão sofrendo porque tomam medicamentos que não funcionam. Júnior escuta sem interromper, mas seus pensamentos se embaralham entre medo, responsabilidade e a sensação de que, de alguma forma, ele foi arrastado para algo maior do que imaginava. A farmacêutica insiste, tentando fazê-lo ver que não se trata de uma guerra pessoal, e sim de uma questão de humanidade. Mesmo assim, o conflito interno dele permanece evidente. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Ferete e Lorena têm uma discussão acalorada. A voz dos dois cresce, atravessando a sala como navalha. A tensão entre eles parece acumular-se dia após dia, alimentada por segredos, desconfianças e ambições. Zenilda, sempre na posição de conciliadora, tenta apaziguar a briga. Aproxima-se com autoridade tranquila de quem conhece bem o temperamento dos dois. Pede calma, pede que baixem o tom, mas a tensão no ar é densa demais. Ainda assim, sua presença ajuda a frear o pior, ao menos por enquanto. Gerluce, em outro cenário, vive um dos momentos mais arriscados desde que começou a desconfiar dos remédios de Josefa. Enquanto tenta descartar discretamente um guardanapo contendo as pílulas falsas, ela é flagrada por Arminda. O olhar da mulher se fixa no movimento da mão de Gerluce, e por um instante o tempo parece congelar. Arminda se aproxima com frieza. Pergunta o que Gerluce está fazendo, porque está mexendo nas coisas de Josefa, qual a intenção daquele gesto. Gerluce improvisa uma resposta com a agilidade de quem vive sob pressão constante, mas as palavras não aliviam a suspeita. Josefa, percebendo a tensão, decide provocar a filha. Com um sorriso irônico, diz que Arminda deveria prestar mais atenção ao que chama de cuidados que oferece. Gerluce reforça a provocação de leve, insinuando que talvez Arminda não saiba tanto quanto diz sobre o que a mãe realmente precisa. Arminda perde o controle por um instante. Sua voz se altera, sua postura endurece. A briga não explode, mas fica ali, latente, pulsando entre as três mulheres como uma ameaça silenciosa. Ao mesmo tempo, Raul está sendo consumido pela própria urgência. Ele decide procurar Joelle novamente e, desesperado, resolve forçá-la a um encontro. Envia recados, aparece na porta de sua casa, e por fim ameaça fazer um escândalo na porta caso ela não aceite vê-lo na igreja. A atitude invasiva dele só reforça o distanciamento entre os dois. Joelle, magoada e ressentida, culpa Raul por tudo o que aconteceu, especialmente pelo fato de ter precisado aceitar a proposta de Samira. Ela lembra cada palavra que ouviu, cada escolha que foi obrigada a fazer, cada risco que correu. Raul, ainda que tente se justificar, não consegue esconder o desespero e a culpa que o devoram. A igreja se torna ponto de encontro de dores, segredos e expectativas. Quando Joelle chega, o pastor Albérico percebe o sofrimento dela antes que qualquer palavra seja dita. Ele tenta acalmá-la, dizendo que tudo se resolverá, que nada está perdido. Com a sensibilidade de quem acompanha sua história desde o início, Albérico promete que não contará a Gerluce que Raul é o pai do filho que ela espera. Joelle respira fundo, aliviada por ter alguém que entende a gravidade da situação sem fazer julgamentos. O pastor, porém, guarda dentro de si o peso de mais um segredo que só complica ainda mais a turbulência à sua volta. Enquanto isso, Kellen se vê pressionada por informações demais. Ela sabe que Albérico quer conversar com Gerluce sobre um assunto delicado, mas não revela nada a Joelle. Quando a amiga pergunta o que o pastor quer, Kellen desconversa, muda de assunto, tenta proteger Joelle de uma ansiedade a mais. O silêncio dela diz mais do que qualquer explicação daria. Joelle percebe, mas não insiste. Já tem problemas suficientes para resolver. E então chega a notícia que Albérico temia ouvir naquele momento. Jorginho avisa que seu alvará de soltura saiu. A voz do homem soa tensa, quase aflita. Ele está à beira da liberdade, mas perdido sobre o que fazer e para onde ir. Albérico o escuta com a responsabilidade que a função exige, mas sente o impacto imediato em seu peito. Ele sabe que isso significa um confronto inevitável com Gerluce. Ele sabe que os traumas dela voltarão à tona com força. Sabe também que, se Jorginho realmente aparecer na igreja, o conflito poderá se tornar incontrolável. Enquanto isso acontece, a cidade segue em seu ritmo, carregada de tensões sutis. Viviane, após conversar com Júnior,
Sente que plantou uma semente, mas não sabe ainda se ela florescerá. Ferete, após a discussão com Lorena, tenta reorganizar a cabeça para lidar com as próximas ameaças. Zenilda permanece em alerta, percebendo que os conflitos dentro daquele círculo de poder estão se agravando. E Arminda, após flagrar Gerluce com os remédios, fica ainda mais paranoica. Gerluce segue carregando o peso de suas escolhas, tentando proteger Josefa, Joelle e Lígia ao mesmo tempo. No entanto, cada passo que dá parece atrair mais perigo. A convivência com Arminda se torna insuportável, a suspeita de que está sendo observada cresce, e a sombra dos remédios falsos se torna mais densa e ameaçadora. Em paralelo, ela tenta manter sua relação com Paulinho e cuidar de sua mãe e filha, equilibrando-se entre responsabilidades que se multiplicam. Joelle continua lutando entre medo, mágoa e a necessidade urgente de se proteger de Raul, agora ainda mais instável. Samira, por sua vez, permanece como um ponto de tensão permanente, circulando entre os dois com intenções que nem sempre parecem claras. A comunidade observa de longe, sentindo que algo de grande proporção está para acontecer, mas incapaz de prever onde tudo isso vai desaguar. E assim, entre decisões que pesam como chumbo, segredos que começam a se entrelaçar e ameaças que se aproximam, cada personagem avança por caminhos que se cruzam perigosamente, enquanto o futuro parece prestes a explodir nas mãos de todos eles. Quinta-feira, 20 de novembro. Samira segurou o celular entre os dedos com a mesma confiança calculada que demonstrava sempre que tinha um plano em andamento. Ela virou o aparelho em direção a Herculano e Lena, mostrando a foto de Joelle com a naturalidade de quem sabe exatamente a reação que deseja provocar. Lena aproximou o rosto, avaliando a imagem da jovem com atenção silenciosa, enquanto Herculano franziu a testa, tentando compreender o motivo de Samira ter escolhido justamente aquela foto para lhes mostrar. A atmosfera ao redor dos três ficou mais densa, como se a simples presença daquela imagem carregasse um peso oculto, um potencial de conflito que ainda ninguém conseguia nomear. Samira manteve o olhar firme, esperando que o casal captasse o subtexto que ela nunca pronunciava de imediato, preferindo sempre deixar os outros deduzirem sua intenção. Naquele mesmo horário, do outro lado da cidade, um portão de ferro se abriu com um rangido áspero que ecoou pelas paredes altas. Jorginho deu o primeiro passo para fora da prisão com um ar pesado e cheio de memórias que se chocavam em sua mente. O impacto da liberdade repentina fez ressurgir imagens do passado, principalmente da época em que era líder da chacrinha, quando caminhava por becos estreitos com a postura de quem comandava cada centímetro daquele território. Ele ainda lembrava as vozes, os gritos, as tensões, o medo das pessoas e a sensação contraditória de controle e solidão. Agora, ao respirar o ar mais aberto da rua, ele se viu inundado por essas lembranças amargas e intensas, quase como se estivesse atravessando novamente a fronteira entre o homem que foi e o homem que seria dali em diante. A notícia de que Jorginho havia deixado a prisão ainda nem tinha se espalhado quando Gerluce cruzou com ele sem aviso. Bastou o primeiro olhar para que o mundo ao redor dela começasse a girar. A proximidade repentina daquele rosto que tantas vezes protagonizou seus pesadelos fez o chão sumir sob seus pés. A respiração ficou curta, a visão embaçou, e antes que pudesse expressar qualquer palavra, seu corpo simplesmente cedeu. Gerluce desmaiou, completamente tomada pela mistura de pavor, surpresa e lembranças traumáticas que despertavam com força inesperada. Quando acordou, cercada por olhares curiosos e preocupados, tentou recompor a dignidade e esconder o tremor das mãos. Não desejava que ninguém soubesse da aparição de Jorginho, e por isso decidiu imediatamente guardar silêncio. Assim que chegou em casa, Gerluce escolheu omitir a verdade. Para Lígia, disse que estava apenas cansada. Para Joelle, afirmou que havia sentido uma tontura passageira. Para Paulinho, inventou que tinha ficado sem se alimentar. Ela não permitiria que o nome de Jorginho entrasse na rotina da casa, muito menos que causasse medo na filha ou reabrisse feridas que ela passará anos tentando cicatrizar. Guardar a informação parecia, naquele instante, a única forma de proteger todos que amava. Mas o silêncio também carregava um peso próprio, e o olhar inquieto de Gerluce denunciava que a imagem de Jorginho voltando à sua vida não sairia tão cedo de sua cabeça. Enquanto isso, Cláudia vivia um momento de profunda tensão. Josefa havia aparecido diante dela com os olhos arregalados, a respiração curta e a convicção perturbadora de quem acredita ter descoberto uma verdade terrível. Com voz trêmula, Josefa afirmou que Arminda e Ferete tinham um caso. A declaração caiu sobre Cláudia como uma pedra lançada no meio de um lago tranquilo. A calmaria se quebrou, dando lugar a uma inquietação que ela não conseguiu disfarçar. Era difícil saber se Josefa dizia aquilo por desconfiar, por ciúmes, por medo,
por confusão mental ou por algum detalhe real que tivesse percebido. Cláudia tentou raciocinar, mas o choque inicial era forte demais, e a possibilidade insinuada por Josefa plantou uma semente de dúvida no coração da funcionária. Mais ao norte da cidade, Casper entrou apressado no escritório de João Rubens, trazendo consigo uma notícia que poderia mudar o rumo de várias negociações. Ele informou que o comendador queria ver a gravura do palhaço, peça rara que despertava o interesse de colecionadores influentes. João Rubens ergueu o olhar imediatamente, sentindo o peso daquela solicitação, pois sabia que o comendador não fazia pedidos à toa. A gravura era valiosa e carregava uma história particular, e o simples fato de alguém tão poderoso querer vê-la era motivo suficiente para aumentar tanto sua desconfiança quanto seu senso de oportunidade. A partir daquele momento, tudo envolvendo a peça se tornaria ainda mais delicado. Viviane, assim que ficou sabendo que Gerluce havia visto Jorginho, reagiu com preocupação sincera. Compreendia as dores da amiga e sabia que a simples presença daquele homem poderia desestabilizá-la profundamente. Assim, tentou oferecer apoio imediato, dizendo que ela precisava ser forte, mesmo que a força, naquele momento, parecesse um recurso escasso. Viviane segurou a mão de Gerluce com firmeza, incentivando-a a respirar fundo, a se recompor e a não permitir que o passado voltasse a governar sua vida. Era o tipo de amizade que se mostrava nos momentos de maior fragilidade, e Viviane não hesitou em se colocar ao lado de quem precisava dela. Enquanto o clima emocional se intensificava, Leonardo observava Viviane com uma mistura de admiração e desejo de aproximação. Havia algum tempo que tentava se aproximar dela, mas a distância entre os dois persistia como um muro invisível. Ver Viviane tão envolvida na tentativa de ajudar Gerluce apenas reforçou sua admiração. Ele decidiu dar um passo a mais, buscando uma conexão mais profunda, tentando interpretar seus gestos, suas pausas e até as palavras não ditas. Leonardo se aproximou com delicadeza, falando de maneira cuidadosa e tentando abrir espaço para que ela o percebesse de outra forma. Não queria forçar nada, apenas criar condições para que ela o enxergasse além das conversas superficiais que costumavam ter. A tensão na casa de Gerluce permaneceu oculta sob uma superfície de aparente normalidade. Joelle notou a inquietação da mãe, mas não pressentiu o motivo real. Lígia percebeu a respiração acelerada da amiga, porém também aceitou a justificativa vaga. Paulinho torceu para que fosse apenas cansaço. Cada um, à sua maneira, interpretou o silêncio de Gerluce sem imaginar que a presença de Jorginho estava novamente orbitando suas vidas. O clima denso só não se tornava explícito porque Gerluce mantinha firme sua decisão de proteger a filha, segurando sozinha o peso da preocupação. Samira, por sua vez, continuava mexendo seus fios invisíveis, observando atentamente o efeito que sua aproximação com Herculano e Lena poderia ter. Ela notava o impacto que qualquer nova informação tinha sobre os dois, e agia sempre com a intenção de abrir portas para oportunidades que só ela conseguia enxergar. A foto de Joelle, mostrada no início do dia, era apenas uma pequena peça do tabuleiro maior que ela movimentava. Cada um, em seu canto, respirava com um pouco mais de tensão naquela noite. O retorno de Jorginho, a dúvida plantada por Josefa, o interesse do comendador pela gravura, a preocupação de Viviane e os avanços discretos de Leonardo eram fios soltos de uma mesma tapeçaria que começava a se reorganizar. A sensação geral era de que algo maior estava por vir, e de que cada gesto, cada silêncio e cada verdade oculta estava prestes a cobrar seu preço. Sexta-feira, 21 de novembro. João Rubens caminhava de um lado para o outro da sala, inquieto, enquanto Casper observava sua aflição com atenção crescente. O colecionador respirou fundo antes de revelar a notícia que vinha tentando adiar. A gravura havia sumido. Não estava no cofre, não estava na prateleira especial onde ele sempre deixava as peças de maior valor. Tampouco havia sinal de arrombamento. Desapareceu, disse ele, com a voz embargada, como se pronunciar aquela palavra tornasse o problema ainda maior. Casper ficou estático, surpreso com a informação, tentando raciocinar rapidamente sobre o que dizer ao comendador, que aguardava ansioso pela peça. Era uma situação delicada demais para ser resolvida com improviso. João, nervoso, abriu várias gavetas novamente, revistou papéis e caixas, mas tudo era inútil. A gravura do palhaço realmente havia sumido. A poucos metros dali, Lucélia, já ciente da confusão que poderia se instaurar se a história chegasse ao comendador, reagiu rápido. Sem hesitar, sugeriu a João Rubens que talvez Júnior tivesse roubado a peça. A acusação não veio acompanhada de prova alguma, mas de uma suposição conveniente, que parecia, para ela, resolver momentaneamente a tensão que crescia. No entanto, em vez de acalmar o colecionador,
A sugestão apenas elevou o clima de desconfiança. Ainda assim, quando chegou o momento de falar com o comendador, Lucélia optou por uma nova invenção. Com total segurança, afirmou a ele que a gravura estava guardada no cofre do banco, numa medida de proteção extra devido ao valor da peça. Não gaguejou, não hesitou, não piscou. Sua mentira soou tão firme quanto uma verdade planejada. O comendador aceitou a explicação, ainda que com uma pontada de ansiedade, pois desejava ver a obra o quanto antes. Enquanto isso, na fundação, Célio caminhava com passos silenciosos pelos corredores até chegar ao quarto da escultura, onde encontrou Arminda. Ela estava ali, imóvel diante das Três Graças, observando o ambiente com um olhar que misturava vigília e segredo. Célio se manteve escondido por alguns segundos, observando-a sem que ela o percebesse. Era claro que Arminda escondia algo naquele quarto. A maneira tensa como fechava a porta, o cuidado exagerado com que se movia e a rigidez de seus gestos denunciavam que ela não queria testemunhas por perto. Quando ela percebeu que estava sendo observada, seu corpo se enrijeceu, e os olhos se estreitaram numa expressão que oscilava entre irritação e alerta. Minutos depois, a relação já desgastada entre Josefa e a filha explodiu em mais uma discussão. Josefa, desconfiada e cada vez mais ousada nas perguntas, confrontou Arminda com a insistência de quem já não tem medo de ferir. Arminda rebateu com a irritação acumulada de dias, talvez meses. A briga ecoou pela casa, carregada de ressentimento e palavras duras, até que ambas ficaram sem fôlego, cada uma sustentando sua própria verdade e suspeita. Nenhuma das duas recuou, e o silêncio que se seguiu foi mais pesado que o confronto em si. Foi justamente nesta atmosfera que Raul tomou coragem. Determinado a enfrentar a mãe, ele empurrou a porta e entrou no quarto das Três Graças. Encarou Arminda com a firmeza de quem já não aceitava mais segredos. Ela tentou impedi-lo, ergueu a voz, se colocou entre ele e a escultura, mas Raul não recuou. A vontade de revelar o que havia naquele cômodo, de romper o ciclo de mistério e controle, foi maior do que o medo de enfrentá-la. O ambiente se carregou de tensão, e a expressão de Arminda denunciou que ele estava se aproximando de algo que ela jamais quis que fosse descoberto. Enquanto Arminda lidava com a rebeldia do filho, Lorena conversava com Zenilda, ambas preocupadas com a acusação que começava a recair sobre Júnior. A descoberta da ausência da gravura, somada à invenção de Lucélia, tinha colocado o jovem em risco. Lorena, experiente e pragmática, comentou que Júnior precisaria de um advogado, especialmente se a história ganhasse proporções maiores. E, conhecendo o potencial da mãe para defender quem ama, sugeriu que Zenilda assumisse a causa. Foi como se ela plantasse uma semente, e Zenilda, ainda tomada pelo susto, começou a considerar a ideia. Enquanto todos falavam sobre a gravura, Júnior, completamente alheio à suspeita lançada sobre ele, abriu sua mochila em casa e encontrou algo que o fez gelar da cabeça aos pés. Lá estava a gravura do palhaço. O coração dele disparou. O choque quase o fez deixar a peça cair. Não fazia sentido algum estar ali. Ele sabia que não a havia colocado na mochila, e a simples presença da gravura o fez sentir que estava sendo empurrado para o centro de uma armadilha. Desesperado, tentou entender como aquilo havia acontecido, mas não havia resposta. Apenas medo. Um medo que parecia crescer a cada pensamento que surgia em sua mente. A notícia começou a circular rapidamente, e Maggi, ao saber que Júnior estava sendo apontado como suspeito, sentiu um peso enorme cair sobre seus ombros. Ela se culpava, não porque tivesse feito algo, mas porque acreditava que a aproximação nos últimos dias tinha colocado o jovem em uma posição vulnerável diante de sua família. Sabia que seus pais não aceitariam mais os serviços de Júnior, e isso a devastou. A sensação de impotência a esmagou. Ela queria ajudar, mas não sabia como. Enquanto isso, o comendador, determinado a garantir a peça que tanto desejava, resolveu negociar diretamente com Casper e João Rubens. Os dois, pressionados pela situação, acabaram vendendo a gravura ao poderoso comprador, tentando amenizar o problema antes que a mentira contada por Lucélia se tornasse insustentável. A venda trouxe alívio imediato, mas plantou uma nova camada de tensão, pois agora a gravura não pertencia mais a eles, e o mistério sobre seu desaparecimento continuava sem solução real. Em meio a todo esse caos, Júnior tomou uma decisão inesperada. Com a gravura presa na mochila, o peso do medo e a sensação de injustiça apertando seu peito, ele procurou Gerluce. Não para falar sobre a acusação, mas para afirmar que aceitava participar do plano dela para ajudar os doentes da chacrinha. Talvez buscasse redenção. Talvez buscasse propósito. Talvez apenas quisesse fazer algo certo em um momento em que tudo parecia desmoronar ao seu redor.
Gerlúcio recebeu com a seriedade de quem compreendia a responsabilidade da missão e o acolheu com firmeza, reconhecendo que ele oferecia ajuda no pior momento de sua vida. Enquanto falava com Júnior, Gerlúcio não percebeu que Joelle estava mais próxima do que imaginava. A jovem tinha chegado de mansinho, sem anunciar sua presença, e acabou ouvindo parte da conversa entre o pastor e sua mãe. Ao reconhecer o nome do pai de seu filho nas palavras ditas pelo pastor, ela ficou paralisada. O choque percorreu todo o seu corpo. Era como se o chão tivesse cedido novamente sob seus pés. O olhar da jovem se perdeu por alguns segundos, carregado de angústia e expectativa, sem saber o que significaria ouvir sua mãe falar sobre o pai de sua filha naquele momento tão frágil. Sábado, 22 de novembro. A tensão ainda pairava no ar quando Gerlúcio, tentando se recompor da presença inesperada de Jorginho na vizinhança, encarou o pastor Albérico com uma firmeza que vinha mais da dor do que da coragem. A voz dela saiu dura, quase fria, quando declarou que sua filha não tinha pai. Era uma frase que ela repetia havia anos, mas naquele momento tinha outro peso, como se fosse também um aviso para que ninguém ousasse desenterrar aquilo que ela se esforçava tanto para manter enterrado. O pastor tentou argumentar, suavizar, convidá-la a compartilhar o que a afligia, mas Gerlúcio simplesmente ergueu a mão, encerrando o assunto com a força de quem já sofreu demais para reviver qualquer lembrança. No entanto, Joelle, que não apenas ouvirá como sentirá cada palavra dita, não conseguiu conter a revolta. Quando chegou em casa, discutiu com Gerlúcio diante de Lígia, sem medo de demonstrar indignação. A jovem insistiu que tinha o direito de conhecer seu pai, afirmando que não podia mais carregar um vazio tão grande. "É a minha vida, mãe. O meu filho também tem direito à verdade", ela disse, com os olhos cheios de lágrimas e uma firmeza que surpreendeu até a própria Gerlúcio. A mãe respondeu com dureza, tentando encerrar a conversa, mas Joelle continuou a pressionar, mostrando que a ferida já não podia mais ser ignorada. Enquanto mãe e filha travavam essa guerra silenciosa, do outro lado da cidade Leonardo tentava convencer Viviane de que seus interesses por ela eram sinceros. Falava com ternura, procurando não despertar desconfiança, explicando que se aproximara dela porque a admirava, porque a achava diferente de tudo que conhecia na fundação e fora dela. Viviane o ouvia com cautela, querendo acreditar mas temendo se iludir, principalmente por saber o peso que o sobrenome dele carregava. Ainda assim, havia algo no modo como Leonardo falava que a movia, e por isso ela buscava respostas em Gerlúcio, que sempre fora sua bússola moral. Enquanto isso, Arminda se aproximava de Ferete, preocupada com algo muito mais urgente do que a vida amorosa de alguém. Contou a ele que Cláudia andava fazendo perguntas a Josefa, perguntas perigosas, que poderiam comprometer não apenas a imagem deles, mas o esquema inteiro envolvendo os remédios. Ferete ouviu tudo com o maxilar travado, tentando calcular os riscos, enquanto Arminda deixava claro que Josefa estava cada vez mais desconfiada. O clima entre os dois ficou pesado, como sempre quando algo ameaçava a fachada que sustentavam. Em outra casa, Maggi e Lucélia discutiam de forma acalorada por causa de Júnior. Maggi não admitia as insinuações da prima, nem o modo como ela se intrometia na vida do rapaz. Lucélia, por sua vez, não gostava da proximidade da prima com alguém que, segundo ela, poderia estar envolvidos em problemas maiores. A briga foi ganhando volume, cada uma defendendo sua própria visão, até que Maggi, cansada, deixou claro que não permitiria que Lucélia interferisse na maneira como ela enxergava Júnior. Viviane, por outro lado, buscava conselhos de Gerlúcio sobre Leonardo. Perguntou, com um certo rubor no rosto, se a amiga achava que ele estava sendo sincero, se era prudente continuar se aproximando dele. Gerlúcio, ainda tensa por tudo o que havia acontecido, a ouviu com atenção. Não desaprovou, não julgou, mas orientou Viviane a agir com cautela. Ambas sabiam que Leonardo era filho de Ferete, e isso por si só já era motivo para preocupação. Ainda assim, não havia sinais de que estivesse mentindo, e Viviane confessou que se sentia tocada com a forma como ele a tratava. Gerlúcio não a desencorajou, mas deixou claro que nada podia interferir no plano para ajudar os doentes da chacrinha. Esse plano, aliás, voltou ao centro da conversa quando Josefa e Raul defenderam Gerlúcio da hostilidade de Arminda. A patroa insistia em humilhar a funcionária, como se apagar a força de Gerlúcio diminuísse a própria culpa. Josefa, fragilizada pelos remédios que Arminda lhe empurrava, ainda encontrou forças para defender a cuidadora. Raul, irritado, enfrentou a mãe com dureza. Arminda, porém, não recuou um centímetro. Sua autoridade parecia virar um escudo toda vez que alguém tentava contestá-la. Enquanto isso,
Lena mostrava a Samira que tinha seguido seu conselho ao colocar uma barriga falsa de gravidez. Samira observava com certo orgulho, como se tivesse acabado de treinar alguém para interpretar um papel importante. Disse que aquilo poderia mudar o rumo das coisas, que alguém precisava agir estrategicamente. Lena parecia acreditar, mesmo que aquele teatro tivesse algo de perigoso e sombrio. Mais tarde, Joaquim apareceu para levar Gerluce para casa. Tinha sido um pedido de Paulinho, que andava preocupado com a namorada, especialmente por causa da situação recente envolvendo Jorginho. Joaquim a tratou Gerluce com respeito, falando pouco, apenas garantindo que ela chegaria em segurança. A cuidadora agradeceu discretamente, grata por ter ao menos alguém que se importava com sua proteção. No entanto, ao chegar e se reunir com Joaquim, Misael, Júnior e Viviane, Gerluce deixou todos surpresos ao dizer que a discussão sobre o plano teria de ser adiada. O choque percorreu o grupo. Eles haviam se preparado emocionalmente para seguir adiante, e ouvir aquilo soou quase como uma desistência. Viviane tentou argumentar, e depois, a sós com a amiga, a convenceu de que não deveria mudar os planos por causa da própria vida pessoal, especialmente por causa de Leonardo. Gerluce sabia que Viviane tinha razão. A situação de saúde na chacrinha não podia esperar, e o romance da amiga não era motivo para recuo. Mesmo assim, o peso emocional daquele dia a deixava exausta, e ela precisava de alguns instantes para reorganizar os próprios pensamentos. Enquanto isso, Arminda, sozinha em seu quarto, lembrava com clareza de quando Rogério arrematou a escultura das Três Graças. Era um flash que a transportava de volta ao passado, aquele leilão em que ele havia levantado o braço com firmeza, decidido a ter a peça a qualquer custo. O brilho nos olhos de Rogério, o orgulho estampado no rosto dele ao vencer, tudo isso voltava à memória de Arminda como um fantasma. Ela jamais admitiria, mas cada lembrança envolvendo Rogério mexia profundamente com ela. O passado sempre rondava suas decisões, mesmo quando tentava ignorá-lo. Por fim, ao retomar a conversa com o grupo, Gerluce se deparou com Joaquim demonstrando interesse financeiro em relação ao plano para ajudar os doentes. Bastou que ele insinuasse querer algum tipo de recompensa para que Gerluce explodisse. Ela discutiu com ele sem medir palavras. Joaquim tentou se justificar, afirmando que não trabalharia de graça, mas Gerluce rebateu com força, lembrando que aquilo não era uma oportunidade para lucro, era uma questão de vida ou morte. O clima ficou tenso, e Misael, percebendo que aquilo poderia virar uma briga maior, tentou intervir, mas Gerluce já tinha deixado claro que não toleraria ninguém tentando lucrar com o sofrimento alheio. E acabou o resumão de hoje. Se a novela tá boa, imagina o resumão de amanhã. Então se inscreve aí e vamos fofocar juntinhos no próximo vídeo, porque aqui a gente vive de resumo, emoção e um pouquinho de confusão.